Senhor, nesta manhã queremos honrar e glorificar o Teu nome e dar-te graças por todas as pessoas que Tu tens trazido à Tua presença, que Tu tens resgatado das trevas e tens trazido à Tua luz e tens iluminado os seus corações e tens utilizado cada um deles para a expansão do Teu reino. Eu quero Te agradecer por estas pessoas, por estes irmãos, estas irmãs que abnegadamente, Senhor, se dispõem nas Tuas mãos, confiam sem medir, Senhor, e colocam as suas vidas ao Teu serviço e vão por esse mundo fora, Senhor, na expectativa de que és Tu, Senhor, quem os vai levar, sustentar, proteger e assim vão, Senhor, com as suas vidas. Eu quero Te agradecer nesta manhã em especial por eles e rogar-te, Senhor, que Tu os guardes, continues a dar ordens aos Teus anjos para que os possas guardar e, Senhor, e lhes dês sempre a visão, Senhor, do Teu reino, para que possam, Senhor, ir e resgatar também muitas almas ao inimigo. Obrigado por este tempo que aqui vamos estar, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada pessoa que Tu trouxeste aqui nesta manhã. Tu toques os corações, que animes, Senhor, que a Tua obra se manifeste neste lugar por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias, os que trouxeram Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 10. E é subejamente conhecido, porque já ouvimos falar muitas vezes na igreja e lemos muitas vezes na Bíblia, que quando Jesus se movimentava, quando Jesus se dirigia de um ponto a outro ponto, sempre tendencialmente arrastava um sem número de pessoas. Fala até em algumas partes da Bíblia, fala em multidões de pessoas. Se bem que também sabemos e temos presenciado, através da leitura bíblica, que Jesus não era adepto das grandes multidões, não era nas multidões que ele encontrava a virtude, senão que, pelo contrário, em determinadas etapas, ele fez questão de parar e falar para as multidões, para que fizesse como quando vamos fazer uma triagem, não é? Vamos, como que dizendo, colocando a mensagem diante das pessoas para que elas pudessem tomar a sua decisão e escolher. E Jesus falava e automaticamente a multidão reduzia-se. Reduzia-se porque as pessoas não estavam dispostas, nem estavam preparadas para ouvir a mensagem, para receber a mensagem e para poder optar por seguir a Jesus. Seguiam a Jesus e iam em pós de Jesus, provavelmente por outras motivações, e o Senhor sabia disso, porque o Senhor conhecia o coração daqueles que o seguiam, o Senhor conhecia as inclinações dos seus corações, e não era nada de novo para ele, por isso ele, a dado momento, parava e falava, e as pessoas reduziam-se substancialmente. A dada altura, a palavra de Deus fala que Jesus sai de Jericó. Aqui nesta passagem que vamos ler, fala disso mesmo no capítulo 10, a partir do verso 46 até ao 52, do livro de São Marcos, do Evangelho segundo São Marcos. Fala disso mesmo, fala de uma desses percursos que Jesus teve que percorrer, onde diz que ia em pós dele um sem número de pessoas. Eram bastantes, por sinal, e diz que de repente, eu gostaria de ler, e foram para Jericó, diz no verso 46, e quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, lá está, aqui fala uma vez mais, e numerosa multidão, que era ele, os discípulos, e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém?
Curiosamente, há dias estava a ler algo e estava a ler algo acerca de um pregador. Estava a ouvir uma pregação. E ao ouvir a pregação, o pregador não entendia como é que a igreja e como é que os jovens do nosso tempo acham que a igreja é uma igreja que enfada, uma igreja triste, uma igreja sem alegria, uma igreja sem vida. E há muitos jovens hoje que não veem essa vida, essa alegria e essa luz, esse motivo de cativação na igreja. E esse pregador dizia, por acaso gosto muito de ouvir, e ele dizia que não entendia porque nós tínhamos um Deus com o maior sentido de humor que alguém pode ter, porque imagina-te que Jesus está perante um homem que era cego quase desde nascença e pergunta-lhe quando se dirige a ele: o que é que tu queres de mim? Ou seja, só alguém com um grande sentido de humor pode falar estas coisas. Então o nosso Deus também tem um bom sentido de humor. Eu creio que a igreja perdeu o sentido de humor porque a igreja perdeu Deus pelo caminho, deixou Deus lá atrás em algum lugar. Às vezes deixamos Deus lá atrás e perdemos às vezes o sentido de humor das coisas. Eu costumo dizer que o melhor sentido de humor, e nós devemos aprender a aceitar o sentido de humor uns dos outros, quando na verdade, e é mais fácil para nós, quando na verdade acabamos por nos rir de nós mesmos. Amém? Há pessoas que têm dificuldade de se rir delas mesmas e não permitem que outras pessoas se riam delas mesmas. Tu estás a gozar comigo? Comigo? Não gozes comigo? Tu vês a idade que eu tenho? Tu não gozes comigo? Eu não sou para brincadeiras. As pessoas perderam o sentido do humor. Essa pessoa não sabe rir-se de si mesma, então é difícil permitir que outros possam usar do sentido do humor. Mas aqui a palavra de Deus fala de que este homem, este cego, Bartimeu, foi um homem que a dado momento ouviu falar da passagem de Jesus por aquele lugar. E quantas vezes nós já ouvimos falar da passagem de Jesus aqui por este lugar? Aqui na igreja, todos os domingos ouvimos falar que Jesus está aqui. Amém? Sim? Sim ou não? Todos os domingos, ou quem apresenta, até mesmo eu às vezes digo: o Senhor está aqui no nosso meio. Amém? E a igreja diz amém. Então significa dizer que Jesus passa por aqui quando nós estamos aqui. Ele está aqui na nossa presença e nós estamos na presença dele e ele traz-nos aqui com um objetivo e com um propósito. E nada acontece por acaso. E este cego, Bartimeu, também não estaria ali por acaso, embora já fossem muitos os anos em que ele era cego, aos quais ele era cego, não é? No entanto, diz que Jesus ia, digamos, perseguido por uma multidão, mas de lá do fundo, lá atrás, ele ouviu alguém gritar por ele: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E aquilo despertou o coração de Deus, despertou o coração de Jesus, e ele parou e diz: tragam esse homem. Só que este homem tem uma particularidade e é aí que eu quero dirigir a minha mensagem. Não fiques à beira do caminho. Este homem estava à beira do caminho. E hoje na igreja assistimos muitas vezes a uma igreja que está à beira do caminho. A pessoas que estão à beira do caminho. Pessoas que ouvem falar da passagem de Jesus, ouvem falar de Deus, ouvem falar dos milagres, ouvem muitas outras pessoas irem em pós de Jesus, irem servindo a Jesus, como ouvimos e vimos ainda agora os irmãos ali contentes a louvar e a glorificar o nome de Jesus, e estão ali naquele sítio porque receberam um chamado, um convite da parte de Deus para servir ao Senhor naquele país ou naquelas áreas do mundo, neste caso é a África, não é? E eu creio que o Senhor, Ele está querendo falar contigo e comigo, a cada domingo, a cada oportunidade. E este homem teve uma oportunidade. E aqui o primeiro ponto que eu queria realçar é que eu creio que a igreja, às vezes, nós perdemos a oportunidade. A palavra de Deus diz que eles estavam a sair daquela cidade de Jericó, iam em direção a Jerusalém. Depois desta viagem, Jesus, creio que já não voltou mais a Jericó. Significa, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes há oportunidades que, se nós as perdemos depois, não as voltamos a ter. Então, se há oportunidade que chega à nossa vida, devemos aproveitar essa oportunidade. Este homem, Bartimeu, provavelmente,
se não tivesse clamado a Deus, se não tivesse aproveitado aquela oportunidade, não teria uma nova oportunidade. O lamentável disto é que quando eu penso nisto, quando eu penso nestas coisas, eu penso assim: se as pessoas que vão ali à igreja, se aquele irmão, se aquela pessoa, se aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, já teve a oportunidade e não a aceitou, será que Deus vai renovar-lhe uma próxima oportunidade? E eu às vezes penso nisto, e quando me debruçava sobre este assunto, eu estava a pensar, este homem aproveitou uma oportunidade tremenda. Jesus Cristo não voltaria atrás, provavelmente, porque daí só para a cruz, em Jerusalém. Não voltaria a Jericó mais para lhe dar uma oportunidade. E nós estamos na igreja faz anos. Algumas pessoas estão na igreja faz anos e têm desperdiçado oportunidade após oportunidade. Sim, também houve outras situações em que o Senhor renovou a oportunidade às pessoas. Amém? Provavelmente nós somos dessas pessoas que aqui estamos, com a oportunidade renovada. Porque o Senhor sempre está passando pelas nossas vidas. O Senhor sempre está trazendo palavra. Mas vai vir o dia em que a oportunidade é a última. E nenhum de nós sabe qual é esse dia. Porque Jesus não se voltou para a multidão, para aqueles que estavam à beira do caminho e disseram: olha, é que eu estou de viagem, eu vou para Jerusalém, mas olha, já não volto aqui. Quem é que quer vir receber oração, malta? Alguém quer vir receber oração? É que eu já não vou voltar aqui. Há aí algum cego, algum coxo, há aí alguém que tenha um problema do qual não consiga ter uma solução? É que eu já não vou voltar. Ele não falou isto. Significa dizer que este homem aproveitou a oportunidade, mal a pôde ter na sua mão. Amém? Então, a primeira mensagem nesta manhã: não percas a oportunidade. Não percas a oportunidade de vir aos pés de Cristo, não percas a oportunidade de render a tua vida ao Senhor, não percas a oportunidade de deixar de ser uma pessoa religiosa e verdadeiramente arrepender-te do teu passado, dos teus pecados. Porque é muito fácil, é muito normal as pessoas chegarem à nossa congregação e às outras congregações também. Nós não somos diferentes nesta área. É muito fácil as pessoas aculturarem-se à igreja aonde frequentam. Se a igreja costuma fazer assim, aquela pessoa que é nova chega e começa a fazer assim também. Se a igreja faz assado, aquela pessoa chega, olha para os outros: é assim que se faz, até eu também faço assim. Então as pessoas aculturam-se a uma igreja, a uma denominação, a uma religião, mas muitas vezes essas pessoas continuam à beira do caminho porque não clamam a Jesus por misericórdia e por isso as suas vidas não são transformadas. Por isso temos na igreja muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas que as suas vidas não estão transformadas. E o único discurso que sabem dizer é: eu nasci assim e não consigo ser de outra maneira. É a única forma que consegue dizer. Este cego podia dizer: eu sou cego e não vou deixar de ser cego. Já estou convencido que não vou deixar de ser cego. Mas este cego Bartimeu é um exemplo para a igreja. É o exemplo daquilo que tu e eu, a igreja no geral, tem que fazer. Para que realmente algo de maravilhoso, algo de miraculoso, algo de extraordinário, de sobrenatural, possa acontecer. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja sobrenatural. Tem que acreditar no impossível. Mas nós não acreditamos no impossível. Tem que acreditar daquilo que os nossos olhos não estão a ver, mas que pela fé sabemos que para Deus é possível. Tem que acreditar que as vidas são transformáveis. Significa dizer que nas mãos de Deus tudo pode ser transformado. Nas mãos de Deus este cego pôde voltar a ver.
Eu queria voltar a ver, dizia este homem. Eu já perdi a esperança, mas eu sei que tu podes. Eu queria voltar a ver. Eu quero mudar a minha vida. Mas como é que tu queres mudar a tua vida? Se tu não confias, se tu retens, se tu obstruis, se tu estancas a obra de Deus na tua vida. Se tu não estás disponível para que áreas da tua vida possam ser transformadas, sofrerem uma transformação sobrenatural. Não são transformações aparentes e periódicas, que duram um certo tempo. Essa é uma transformação humana e é enganosa e provém de um coração enganoso. Mais mentiroso que todas as coisas, diz a Bíblia. O qual muitas vezes nós nos deixamos enredar e não saímos do círculo. Porque em nós pesa ainda o peso da culpa e do pecado. Porque não fomos ainda libertados do nosso passado. Porque não fomos ainda libertados do peso do pecado que está em nossos corações. Sim, viemos a uma igreja. Sim, vemos Jesus a passar. Eram muitos, com certeza, aqueles que estavam à beira do caminho. Aqueles que iam no caminho em pós de Jesus, iam seguindo a Jesus. Mas haveria muita gente à beira do caminho. Porque um dentre tantos disse: Ei, filho de David, ei, Jesus. Como que dizendo: é a minha hipótese, é a minha oportunidade. Não vou desperdiçá-la. Não sei se vou ter outra. E eu creio que a igreja tem desperdiçado muitas oportunidades. Eu conheço pessoas que têm desperdiçado oportunidades, que Deus tem falado aos seus corações, Deus tem utilizado outras pessoas para falar às suas vidas e as pessoas não conseguem sair como o ratinho daquele circo. E é bonito ver o ratinho no círculo. É bonito vir à igreja e ver as pessoas a bater palmas. É bonito vir à igreja e ver as pessoas a cantar. E quando o animador aqui é um animador daqueles, assim tipo eu, não é? Bora, malta, palmas, vamos cantar. Ei, o Vítor Pinto, bora. Não é assim. As tuas palmas, o teu louvor a Deus tem que provir do teu coração. De um coração que é transformado. Um coração onde Deus habita, onde Deus existe na realidade. Não podemos continuar à beira do caminho, como observadores, vendo as coisas passar à nossa volta. Sabes, aquele que está à beira do caminho, ele durante um certo tempo, como se fazia nas provas ou de atletismo ou outras provas, não é? Em que as pessoas que estão à beira do caminho a assistir vão dando um espaço até conseguir acompanhar o atleta, mas chega uma altura já não conseguem mais. Cansam-se. Estão à beira do caminho. Não é o sítio onde deviam estar. E Jesus Cristo quer trazer as pessoas ao caminho para lhes dar forças, para lhes dar ânimo e dizer: eu vou à frente e vocês venham após de mim. Toda a gente sabe que numa prova de atletismo, quando a prova é bastante longa, há aqueles que se chamam quê? Que vão à frente? As lebres. As lebres vão à frente para puxar o resto do pelotão. Amém? Para lhes dar endurance. E aí está o trabalho. Porque a caminhada é longa. A caminhada não é curta. A caminhada não é pequena. A caminhada vai ser longa. E necessitamos estar no caminho. Não podemos correr, porque não vamos correr à beira do caminho. À beira do caminho ficamos como observadores. Eu conheço neste ministério muitos observadores. Estão sempre a observar. Têm sempre algo a dizer acerca daquilo que observam. Mas têm um problema. Não conseguem observar o seu interior. E esse é o problema fundamental. E por isso é que tinham que sair da beira do caminho e entrar no caminho com Cristo. Conheço muitas pessoas aqui neste ministério. São exímios trabalhadores, mas estão à beira do caminho. Tudo aquilo que fazem e que dizem é fruto de uma observação. Porque estão num lugar de destaque. Perdão, não é de destaque. Estão num lugar privilegiado para poderem observar. Mas não metem lá os pés no caminho. Não querem ir lá chafurdar no caminho, não querem, dá muito trabalho. Servir a Cristo dá muito trabalho. Servir a Cristo não dá trabalho nenhum porque Ele já fez o trabalho todo na cruz do Calvário. O trabalho já está feito, irmão, irmã. Por isso não fiques à beira do caminho. Não te detenhas.
não te acanhes, não estanques, mas senão que põe-te da mesma maneira que este cego se pôs a gritar e a clamar a Deus, para que Deus possa parar, olhar para ti, ver o clamor do teu coração e dizer-te, ok, anda comigo, e transformar a tua vida nesse instante. Amém? Poucas são as pessoas aqui nesta igreja, creio eu, que acreditam numa transformação. Poucas são as pessoas. As pessoas preferem acreditar noutras coisas. Eu acredito numa transformação legítima. Eu acredito numa transformação sobrenatural no coração do homem. Eu acredito que Deus tem o poder para transformar as vidas. Deus tem o poder para nos limpar de todo o pecado, toda a maldade. De forma a que antes não éramos aceitos, de forma a que antes ficávamos à beira do caminho e agora fazemos parte daqueles que andam no caminho. Porquê? Porque Jesus transformou a nossa vida. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer. É isso que o Senhor está a querer demonstrar-te, que não é importante que venhas à igreja somente, que não é importante que trabalhes muito, é importante que recebas o poder transformador e sobrenatural que vem da parte de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aproveita a oportunidade. Sabes, houve um homem que aproveitou uma oportunidade. Ele viu e aproveitou-a. Gênesis capítulo 32, mas para que não esteja somente a falar, vamos ler, por favor. Gênesis 32, 26. E a palavra de Deus fala: Jacó, e disseste, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Amém? Jacó estava numa luta. Jacó queria ser abençoado por Deus. Jacó queria ser transformado. Jacó queria mudar as coisas. Isto leva-me a outro ponto. Há que crer. Não basta só necessitar. Aquele cego Bartimeu, ele necessitava. Mas isso somente não bastava. Ele teve décadas como cego a necessitar de receber visão e nunca a recebeu. Mas no momento em que ele acreditou, no momento em que ele quis, ele pôde receber esse milagre. Amém? Ele pôde receber esse toque da parte de Deus. Não basta só tu dizeres, eu necessito disto, eu necessito daquilo, eu necessito do outro. Sabe, irmão, eu necessito daquilo, eu necessito do outro. Parece uma agência de necessidades. Toda a gente necessita qualquer coisa. É normal, eu também. Mas aquilo que mais necessitamos é de entender que a nossa vida tem que ser transformada, o nosso coração tem que ser transformado. Precisamos ser pessoas diferentes. Como é que vamos ser pessoas diferentes? Voltados aos mesmos vícios, aos mesmos hábitos, às mesmas condutas. Como é que vamos ser diferentes? Somente com Cristo. E somente lutando e crendo. Este homem, Jacó, ele lutou com Deus porque ele queria. E ele diz, não te deixo ir, Senhor, não te deixo ir. Tens que me abençoar. Esta tem que ser a nossa oração. É como se fosse uma oração, Senhor, abençoa-me, Senhor, transforma-me, Senhor, muda o rumo da minha vida, muda a minha história. Muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que eu não o tenho, eu estou consciente, eu não vivo na lua, eu ouço falar do teu Evangelho, eu vou à igreja, mas eu sou a mesma pessoa, desde há 20, há 30, há 40 e há 50 anos. Esse poder transformador, esse poder sobrenatural que vem de Deus e que vem transformar o meu interior, eu não conheço, Senhor. Muda, não te deixo ir, Senhor. Não me apartarei de ti. Não deixarei de orar. Não deixarei de suplicar. Não deixarei de buscar-te. Porque necessito ser abençoado. Porque amaldiçoado fui muitas vezes na vida. Por mim próprio. Eu próprio caminhei em direção à maldição. Mas eu sei que tu és um Deus que abençoas. Então tu vais me abençoar. Amém? Jacó foi um lutador. Ele quis. E é necessário crer. É necessário o crer de acreditar. E é necessário o crer para obter da aquisição. Eu quero, Senhor, ser abençoado. Eu quero que a minha vida seja mudada. Não desistas. Porque até que feches os teus olhos, Deus pode mudar e transformar o teu coração em tantas e tantas áreas. Porque às vezes à beira do caminho caímos na frustração. À beira do caminho o que há é isso, a frustração. Há perigo. À beira do caminho há tristeza.
Porque observamos os outros a passar no caminho e com um certo ar irónico, mas sem ironia, dizemos piadas daqueles que andam no caminho, daqueles que se esforçam para estar no caminho. Os que estão à beira do caminho é aqueles que apontam, que dizem piadas. Se tu és uma dessas pessoas, sai desse lugar. Sai desse lugar. Sai da beira do caminho. Entra no caminho com Cristo. Dispõe o teu coração a ser mudado, a ser transformado. Provavelmente vais passar de ser um apontador a ser um apontado, mas não te preocupes. Porque melhor é que o dedo de Deus te aponta a ti do que o Deus do homem. Do que o dedo do homem. Amém? Não te preocupes. Preocupa-te sim se tu estás sentado à beira do caminho, frustrado, como um observador, como pertencendo, mas não pertencendo. A coisa mais triste é quando uma pessoa pertence, mas não pertence. Faz parte, mas não faz parte. Deve ser triste viver assim. Deve ser triste pertencer a um ministério cujo nos sentimos estrangeiros. Sentimos que não somos parte de. Eu digo isto porque eu já vivi assim, não é? Não fazia parte. Fazia, mas não fazia. Sentava-me à mesma mesa, mas não era a minha mesa. Então, Jesus Cristo quer que tu entres no caminho para que tu faças parte. Para que tu faças parte das bodas. Faças parte daquela cerimónia onde Ele mandou ir os seus servos e, olha, trazei-me todos para as bodas do Cordeiro. Trazei-me as pessoas que virdes por aí. E tu és uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que o Senhor resgatou e disse, vem à minha casa, vem à minha presença. Jacó teve que lutar e teve que crer. É necessário determinação. Determinação. Com quanta determinação fazemos tantas coisas erradas na vida? Com quanta determinação vamos por caminhos errados na vida? Não, eu já determinei que a minha vida vai ser assim. Eu já terminei que eu vou fazer assim. Eu já determinei. Curiosamente, a última parte da palavra determinar é terminar. Mas parece que nunca terminamos nada. Está sempre tudo incompleto. Mais um ciclo. Talvez daqui a 3 meses, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 1 ano. Eu necessito vir outra vez ao ministério. Porque afinal... irmão, desta vez é que é. Desta vez é que é. Irrita-me profundamente quando as pessoas vêm a mim e dizem, desta vez é que é. Irrita-me, eu não digo. Até sou capaz de sorrir. Desta vez, não é? Mas irrita-me profundamente. Como as pessoas se deixam enganar elas próprias e tentam enganar os demais. Não é necessário que tu digas, esta vez é que é. É necessário que tu confesses os teus pecados a Jesus Cristo. É necessário que tu te ponhas a contas com Deus. É necessário que tu te voltes para o Senhor e digas, Senhor, a minha vida está assim porque eu te tenho vivido à beira do caminho. Eu tenho visto algumas das outras pessoas passar pelo caminho. Vivem, tomaram opções da vida, tu os abençoas, eu vejo a vida deles a prosperar, mas eu estou aqui, Senhor, estou aqui há mesmos anos, neste ministério, fui um dos primeiros a entrar neste ministério, Senhor, mas eu estou aqui e ainda não consegui encontrar o caminho. E o Senhor vai-te responder, o caminho sou eu, tens que vir a mim. Não tens que vir ao ministério, tens que vir a mim. Não tens que ir ao pastor, ou ao co-pastor, ou ao líder, não, tens que vir a mim primeiramente. Porque eu sou aquele que tem o poder para transformar aquilo que está errado na tua vida. Nem o ministério tem o poder, nem o pastor, nem ninguém tem poder para transformar e para restaurar aquilo que necessita de ser restaurado na tua vida. Põe-te a contas com Deus, entra no caminho. Isso é entrar no caminho. Quando tu oras ao Senhor e pedes-lhe socorro e provavelmente estás a repetir, repetes a tua história, vezes sem conta. Olha a oportunidade, este homem aproveitou uma oportunidade. Que tu possas aproveitar a oportunidade e que com determinação e com a verdadeira motivação, uma motivação verdadeira, possas ir a Cristo e a tua vida será transformada. Amém? Salmo 140.
o verso 5. A palavra de Deus diz: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Olha o que se passa à beira do caminho. Olha o que se passa com as pessoas que não têm Cristo na sua vida. Olha o que se passa daqueles que rejeitam, que endurecem o seu coração e não entram pelo caminho que é Cristo. Diz que os soberbos ocultaram armadilhas. Ocultaram armadilhas. Provavelmente há pessoas que vão, neste ministério todos os dias acontece, não é? Pessoas que determinaram na sua vida com convicções. Oh, eu vou por aquele caminho. Mas não sabem, nem veem. Estão à beira do caminho. Não entendem aquilo que está maquinado para as suas vidas. Diz que os soberbos armaram armadilhas. E muitas vezes não é preciso vir os soberbos, basta vir o nosso coração. Ele próprio arma uma armadilha. Com as nossas emoções à flor da pele, os nossos sentimentos de fracasso. Começamos a maquinar um projeto de vida que só nós é que o conseguimos elaborar, mais ninguém. Se contarmos a maior parte das pessoas vai dizer: será que isso vai dar certo, amigo? Será que vai dar certo, amiga? Enfim. Cuidado. Cuidado, porque se tomamos decisões à beira do caminho, diz que à beira do caminho estas coisas poderão acontecer. Armadilhas, cordas contra mim. Estenderam-me uma rede e armaram ciladas. E nós só nos vamos dar conta quando estivermos enredados, tipo aqueles sacos de rede, sabes, que às vezes na selva punham, lá nos filmes do Tarzan, não sei o quê, que o gajo era içado lá pelo saco de rede, já não se conseguia sair dali. Estrabuchava, mas já estou outra vez enleado. Já estou outra vez preso. Foi o diabo. Não foi o diabo. Foste tu que tomaste a decisão errada. Porque nunca quiseste tomar a decisão certa. A decisão errada só surge porquê? Porque nunca quisemos tomar a decisão certa. Porque se por princípio, como Bartimeu, tomássemos a decisão certa de clamar a Deus por misericórdia, para que venha em nosso auxílio, tudo o demais provavelmente já não acontece. Porquê? Porque tomamos uma decisão ou a decisão mais acertada. Portanto, cuidado, porque à beira do caminho é onde se passam todas as coisas. À beira do caminho há perigos, há derrota, há exclusão, há frustração. As pessoas que estão à beira do caminho estão desta maneira. Podem querer parecer que estão de outra, mas não estão. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa excluída. Ela própria se sente excluída. Não tem Cristo. Não tem o ponto comum que nos une. Então ela própria se sente excluída. Ela sente-se frustrada. Porque não estando em Cristo, não é uma mais que vencedora, como diz a palavra de Deus. Porque diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Se uma pessoa não está em Cristo, então o que é? É uma pessoa frustrada, é uma pessoa derrotada. A dado momento até tenta transparecer que algo vai bem ou que tudo vai bem. Mas o mais importante é o seu interior. E muitas vezes esse interior vive debaixo de uma grande frustração, um grande sentimento de culpa, de derrota, de rejeição, de exclusão. E vive seca. Seca. Sem poder ter nada para dar aos demais, sem poder ter nada para oferecer aos demais, sem poder ter uma palavra de ânimo para quem quer que seja. Algumas pessoas eu às vezes venho a falar e dizem: olha, eu preciso de acompanhar a minha esposa que ficou, eu estou aqui no ministério, e tenho os meus filhos, tenho 2 filhos também, tenho 3 filhos. É que eu tenho que ir porque eles estão a precisar de mim. Eles estão a precisar de mim. Então, mas e o que é que tu tens para lhes dar? Eu tenho que ir trabalhar para lhes dar de comer. Tremendas ilusões que a gente, não é? Que o ser humano, tremenda ilusão que nós recriamos dentro de nós, quando queremos, a única coisa que queremos é rejeitar a pedra angular, é rejeitar a misericórdia de Deus, é rejeitar o grande poder transformador de Deus, que às vezes só num clique podia fazer toda a diferença.
num reconhecimento de pecado da nossa parte, de culpa, numa humilhação da nossa parte. Era o suficiente para nós podermos ir aos pés de Cristo e Ele receber-nos, perdoar-nos, limpar-nos, voltar a dizer assim, ok, risca esta parte da história do teu livro, vá, vamos começar outra vez. Vamos começar, mas agora já não vais começar da mesma maneira. Já não vais começar frustrado, porque eu não vou permitir. O teu coração não vai sentir frustração por aqueles que enganaste, por aqueles que foram que te enganaram a ti, por aqueles que te frustraram, por aqueles que tu frustraste. Tudo isso pertence ao passado. Vais-te recordar disso, mas não vai fazer peso sobre a tua vida. E tu vais poder andar ligeiro, alegremente a servir ao Senhor teu Deus. E é para isso que temos que abrir o nosso coração a Cristo, entrar no caminho. Porque à beira do caminho há tudo, menos isso. Menos alegria, menos gozo. Somos excluídos porque queremos. E estamos secos, sem nada para dar aos demais, porque queremos. Por isso eu às vezes pergunto, mas o que é que tu tens para dar aos teus filhos? Se tu és uma pessoa que não recebestes nada para poder dar. Alguém que quer dar alguma coisa tem que receber para poder dar. O que é que tu vais dar? As mesmas coisas que lhes deste outrora? E o que é que tu deste outrora às pessoas com quem convivestes? Seja esposa, seja pais, seja filhos. As pessoas às vezes argumentam esse tipo de situação, por isso é que eu estou a falar, não é? De que têm que ir e têm que dar e têm que cuidar. Cuida de ti primeiro, homem e mulher. Cuida de ti, cuida da tua vida, põe-te a contas com o Senhor e o Senhor te beneficiará. O Senhor multiplicará os teus bens para então tu poderes dar animicamente, materialmente, moralmente, dás de todas as maneiras, porque o Senhor te vai preencher de todas essas maneiras. O que é que tu queres dar se não tens? Frustração? Secura? Mágoa? Revolta? O que é que temos para dar? Temos que ir à fonte de toda a benevolência, de todo o amor e de toda a paz que é Cristo. Amém? Para recebermos dessa fonte, para podermos então dizer, eu posso dar alguma coisa a alguém. Provavelmente, materialmente, até nem tenho muito para dar. Mas a minha vida está tão cheia de Deus que eu tenho ânimo, eu tenho gozo, eu tenho alegria, eu tenho esperança para entregar àquelas pessoas. Antes desolei-as, antes frustrei-as, mas elas agora, sem que eu tenha que dizer uma palavra, elas vão entender que eu estou numa outra posição. Porque é Deus quem dá testemunho da minha vida e não tenho que ser eu a dizer que agora sou, agora faço e agora aconteço. Como muitas vezes assistimos pessoas que tentam se justificar. Em Lucas capítulo 8, no verso 5, diz que o semeador saiu à terra a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Olha o que lhe aconteceu. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Se estás à beira do caminho, se não estás em Cristo, atenta para esta passagem. A semente que o semeador lançou à terra, alguma, diz a palavra de Deus, caiu à beira do caminho. E à beira do caminho foi pisada. À beira do caminho diz que vieram os pássaros e comeram essa semente. Não deixes que isso aconteça na tua vida. Não permitas que isso aconteça na tua vida. Não permites ser mais pisado. Não permites ser mais injuriado, caluniado. Não permites que vás por que qualquer vento de sentimentalismo ou de emocionalismo te leve por outro lugar que não seja Cristo. Porque aqui quando fala que os pássaros a levaram, podemos identificar os pássaros com um sem número de situações. Há pessoas que são totalmente vulneráveis à disposição ou à má disposição que têm. Estão à beira do caminho. Estão sempre com receio de ser pisados. Estão sempre com receio de que venha alguém e os pise e os calque. Sim, porque isso é o que acontece a quem está à beira do caminho. Por isso temos entre nós pessoas que estão sempre a olhar para trás a ver quem é que lhes quer fazer mal, a ver quem é que lhes quer prejudicar. Quando tu vês uma pessoa que está sempre duvidosa em relação àquilo que lhe querem fazer, essa pessoa não está em Cristo. Amém? Porque aquele que está em Cristo tem confiança. Ele confia.
Ele não vive atemorizado de que vão-me prejudicar e vão-me fazer, vão-me acontecer. Se estás assim dessa maneira, provavelmente estás à beira do caminho. E olhas com desconfiança para todas as situações. E o que será que me vão fazer desta vez? E o que será que me vão dizer desta vez? O que será que me vai acontecer? Aquele que está em Cristo, ele segue por onde quer que vá, independentemente daquilo que lhe façam. Amém? Independentemente. Essa não é a prioridade, preocupar-se por aquilo que me vão dizer ou me vão fazer. Aquilo que é para dizer, diz-se. Aquilo que é para se fazer, faz-se. E aquele que está em Cristo tem que entender que se uns dias corre melhor, outros dias corre pior. Então, mas ele não tem medo. Não vive amedrontado. Vive amedrontado quem não está no caminho. Quem está à beira do caminho e não está disposto a experimentar aquilo que é a vida em Cristo. E eu acho que nós temos que mudar a nossa atitude. Se não estamos em Cristo, se estamos à beira do caminho, devemos entrar, devemos clamar a Deus para que entremos no caminho. Porque se seguimos como Bartimeu, estamos apanhados da vida. Se seguimos como Bartimeu era, cego, e não clamamos a Deus, estamos apanhados da vida. Porque, ademais, como cegos, somos deficientes, não é? Como cegos, o cego é deficiente. Não está na posse de todas as suas faculdades. Ele depende de outras pessoas. Ele depende de outras pessoas para poder ter uma vida digna de quem o ajuda a fazer isto, quem o ajuda a fazer aquilo, quem o ajuda a fazer o outro. Faz-me lembrar aqui às vezes o nosso ministério também, a igreja. Que as pessoas nunca sabem o que é que têm que fazer. Será que é porque são cegas? Ou que pelo menos não têm a vista totalmente apurada? Poderá ser. A cegueira é terrível, porque a cegueira não te permite vislumbrar aquilo que está por diante. E este homem tinha aquela ambição, aquele desejo, aquela vontade de voltar a ver, de ver. É legítimo. E é legítimo que tu tenhas a vontade que a tua vida seja mudada. É legítimo. É mais do que legítimo. Foi para esse motivo que Deus te trouxe a este ministério. Que a tua vida seja transformada, mudada. Para que tu passes a ver aquilo que não vias. Porque muitos creem que veem, mas não veem. E depois, à beira do caminho, diz que lhes montam armadilhas e eles dizem, mas eu nem vi. Claro que não. O cego não vê. O cego não vê. O cego só vê aquilo que está à frente dos seus olhos. Apalpa, os outros dizem-lhe, olha, isto é assim, isto é assado, aquilo é cozido. O cego não vê. O cego depende da ajuda dos demais. E este homem, Bartimeu, chegou a um período da sua vida e dizia, eu quero ver, eu quero ser eu a ver. Eu quero ser eu a experimentar ter visão. Eu quero ser eu a ter a oportunidade de poder não depender de outras pessoas. De outras pessoas. Porque a cegueira leva uma pessoa a ser miserável. A verdade seja dita, quando tu vês um cego, tu olhas para o cego, a primeira reação que tens é pobre homem, pobre mulher, pobre coitado. Que miséria! Que miséria! Porquê é que tem que haver pessoas assim? Porquê é que esta pessoa não pode ver como eu vejo? E dói-te o coração, não é? Começas a pensar, não é? Às vezes já passamos por cego, já assumimos que é cego e já está. Mas se tu estás perante uma situação em que estás no mesmo local a observar o procedimento, a observar como é que um cego come, como é que um cego se levanta, como é que ele vai daqui para ali, se tu estás um tempo a observar, aquilo começa a mexer com o teu coração. E tu, este homem, pobre mulher, coitado, que miséria. E realmente a cegueira leva-nos à miséria. Se calhar é por isso que algumas pessoas neste ministério se sentem diferentes das outras e se sentem miseráveis. Porque a cegueira leva-nos à miséria. Olham os outros como tendo tudo e eles não tendo nada.
sentimento de miséria. E porquê é que isso acontecerá? Porque na sua cegueira não conseguem ver que eles também, eles próprios, são filhos de Deus, herdeiros, legítimos, e que podem ser abençoados da mesma maneira que os outros são abençoados, que este homem foi abençoado, o Bartimeu. Só que eles estão cegos. E vêm-se numa posição de miserável. E passam o tempo a queixar-se da sua miséria e da bênção dos demais. E depois houve coisas tremendas, tremendas, que entristecem o coração de obreiros, ou pelo menos pessoas que levam tantos anos no ministério e que ao verem os outros receberem alguma coisa, desdenham. Porquê? Porque estão à beira do caminho. Porque são cegos. E não conseguem vislumbrar que aquilo que está errado é o seu próprio coração, que necessita de ser transformado. Para que eles próprios vejam com grandeza, com grande Deus, com grande misericórdia de Deus os tem abençoado, e somente espera que eles entreguem na íntegra o seu coração para poder abençoá-los ricamente, porque Deus chamou-nos para sermos ferramentas nas suas mãos, para podermos ser abençoados com o objetivo de que outros sejam abençoados. Mas os cegos pensam que são abençoados porque merecem ser abençoados. E não veem que são abençoados para poder abençoar outros. E por isso vivem num espírito de miséria. Vestem-se bem. Pintam o cabelo. Vou falar das mulheres. Também já há aqui homens entre nós que já pintaram o cabelo. Não sei se ainda continuam. Mas tentamos aparentar, o que eu quero dizer, seja homem, seja mulher, tentamos aparentar. Bem, ali o Crespo até estava a precisar de uma pinturazita. Mas o espírito de miséria está cá dentro. Aquele espírito que nos faz invejar tudo aquilo que os outros têm, ver as virtudes dos outros e achar que nós não temos esse direito, não temos essa oportunidade. A oportunidade veio ao cego e ele não disse que não. Ele disse, ei, estou aqui eu, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. Não vou deixar escapar esta oportunidade. Eu ouvi dizer que ele é o Jesus de Nazaré, mas eu não lhe vou chamar Jesus de Nazaré. Eu vou lhe chamar Jesus, filho de David. Porque isto significava que ele entendia que Jesus não era aquele homem somente o filho do carpinteiro e de Maria. Se lhe chamasse Jesus de Nazaré, ele estava a dizer ao Senhor, Senhor, eu entendo que tu és Deus, porque tu és aquele que vem na profecia do Antigo Testamento, filho de David, sairia da casa de David, e ele ao proclamar, filho de David, Senhor, Jesus Cristo, filho de David, tem misericórdia de mim, estava a reconhecer que Jesus Cristo era Deus, e que era o único que podia transformar aquilo que necessitava de ser transformado. E por isso o Senhor parou e disse, deixem-no vir, tragam-no cá. Amém. E o Senhor disse em relação a ti também, para que não vivas esse espírito de miséria, porque esse espírito de miséria, olha ali em Apocalipse, para terminar, capítulo 3, verso 17. Olha aqui. Apocalipse. Numa das cartas, a carta à igreja de Laodiceia. Diz a palavra de Deus, pois dizes, dizia o anjo à igreja, não é? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Assim falam muitos. Eu não preciso de nada. A minha vida eu levo-a bem. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E diz assim, e nem sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Cego. A cegueira leva-te à miséria. Era pobre, cego, miserável e andava nu. No entanto, estava convencido que tinha tudo na vida. Eu tenho tudo, eu vou fazer a minha vida é assim, a minha vida é assado. Não, não. É um erro.
É um erro crasso acharmos que somos detentores de autonomia e que não somos dependentes do Senhor. Continuamos e continuaremos, porventura, alguns de nós a viver à beira do caminho. À beira do caminho só há desolação, só há mentira, só há engano. À beira do caminho há tristeza, há frustração, há derrota. Mas se tu entras no caminho com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor traz vitória à tua vida e vai transformar aquilo que há para transformar no teu coração. Amém?